terra, quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como sempre, à casa. Como sempre, a gente pede para tomar cuidado com os celulares, desliguem ou coloquem no módulo mudo, para não interferir, não atrapalhar o trabalho como um todo, tá bom? Como sempre, e na nossa estrutura, nós temos quem faz o Evangelho, ler a mensagem, prece inicial, palestrante, vibrações e preces. Hoje, os avisos, eles estão bem diminutos, né? É só a parte de kit de higiene, que é importante, a gente sempre ressaltar, né, para as crianças e para as famílias necessitadas. Os bancos da frente são de tratamento, os 3 primeiros bancos. E eu já vou começar a anunciar a vocês que em setembro nós vamos ter a nossa feira de rua. Deve ser o último domingo de setembro. E provavelmente a última feira. Porque como o prédio aqui do lado, até setembro do ano que vem, ele deve estar aberto, aí nós vamos poder fechar a parte de cima da rua. Tá? Então, provavelmente, essa daqui será a última feira de rua. Nós estamos tentando buscar uma alternativa, mas ainda não temos. Tá bom? Então, vamos lá. Quem vai ler o Evangelho vai ser a Renata, a mensagem a Maurice, a prece inicial, estou sem óculos, é o Isaac, a palestrante é a Márcia, eu acho que eu não vou tentar falar o seu sobrenome, tá, Márcia? Tebexperax, Terexpereni. É melhor você falar depois, né, que vai sair errado. É o capítulo 10, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. As vibrações serão feitas pela Ana Paula e a prece final pelo Gilberto. Tenhamos todos um bom trabalho hoje. Não precisa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgues para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas.
Não tripudie sobre as discretas atitudes de humildade de quem reconhece o erro. Para ser reconhecida a ofensa, pede-se que não se seja relembrada. Facilite as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fique relembrando experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espizinha. Imagine-te escutando referências constantes sobre tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, que possamos ter os nossos corações e as nossas mentes abertas para poder assimilar tudo o que nos for passado na noite de hoje. Que possamos, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, agradecendo de coração o convite dessa equipe que nos recebe de maneira tão amorosa. E a minha responsabilidade foi grande, né, de falar de perdão, de indulgência, mas também uma grande oportunidade que a gente tem, não só de estudar, né, de entender, de procurar compreender. Por isso eu convido todos que façamos juntos uma reflexão sobre esse tema, né? Eu quis aqui trazer algumas falas, mas que os nossos corações estejam ligados, né? Nossa mente, que tudo seja claro para todos nós. Então, bem-aventurados, né, os misericordiosos. E nós temos aqui, nós vamos lembrar lá, né, quando a gente fala de perdão. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, em encontro com Jesus, diz assim para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Pedro pergunta. Jesus diz: não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Um número, né, uma simbologia para dizer que devemos perdoar sempre, né? Então, que devemos perdoar infinitamente, pois não há limites para o perdão. Então, Jesus vai nos ensinar a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos. Por quê? Porque perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude, né? Então a gente tem que estar sempre estendendo, né? Entendendo que isso é uma atitude natural. Na verdade, nós nem deveríamos nos sentirmos ofendidos em muitas situações. Mas nós temos o nosso orgulho, né, os melindres, né, as mágoas. Nós somos ainda muito sensíveis no sentido de não compreender, né? Então, assim, o que vocês acham? O perdão faz parte das leis de Deus? Com certeza, né? O perdão faz parte da lei do amor. Se não perdoamos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. Pois o rigor que usamos para com o próximo será igualmente usado para conosco. E nós somos rigorosos, né? Quando nós entendemos que foi o que fomos ofendidos,
e apontar, né, como diz lá, quem estivesse pecado que atire a primeira pedra. Quem de nós está sem, entre aspas, algo que fez de errado, que cometeu? Então, quando a gente recebe também a ofensa, entender que também quantas vezes nós escorregamos, quantas vezes nós erramos, e como é importante também recebermos o perdão, né? Como é importante, quanto para nós pode ser necessário esse perdão em muitas ocasiões. Mas Jesus nos ensinou, não foi? Na oração que dirigiu ao Pai. Quando disse lá, Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na nossa oração, o Pai Nosso, né? Aquele Pai Nosso que tem que sair do nosso coração, que é feito uma rogativa, mas a gente nos dirigindo de verdade a Deus, ao Pai Maior, aquele momento que nós temos sozinhos ali, conosco mesmo, no nosso silêncio interior, e que nos voltamos para tentar realmente pedirmos perdão e sermos perdoados. Aí o apóstolo Paulo, nós quisemos trazer aqui as mensagens lá das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês veem lá, tem vários espíritos, né, que vieram trazer essas mensagens de vários espíritos. Aqui nós temos uma mensagem de Paulo, 1861. Então, Paulo diz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Um bem diferente do outro, né? Porque ele diz assim, muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que aquele que aconteceu com aquela pessoa foi merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo para o resto da minha vida. É esse perdão que o Evangelho sugere a nós, que Jesus quis nos mostrar, nos ensinar, e exemplificou muito bem? Não, né? E a gente, às vezes, realmente pensa assim, tá bom, eu perdoo, mas eu não quero ver mais, não quero mais ter contato, quer dizer, ainda está dentro de nós aquele ressentimento, está certo aquela dor. Não vai apagar, né? Nada, a gente não quer que apague, né? Que vai desaparecer, mas que a gente vai amenizando, porque realmente o perdão, como a gente vê aqui, liberta. E nessa questão ele diz assim, ele continua dizendo que nós, né, as nossas questões são sempre entre nós e Deus. Não é para que os outros vejam, mas é para que Deus saiba. Então Deus, ele não se contenta com as aparências, ele disse. Ele sonda o fundo dos nossos corações. Então, e os mais secretos dos nossos pensamentos, né? Também nós temos os nossos amigos espirituais, que também vêm, nos acompanham, né? O mentor, os anjos guardiões, o amigo espiritual. Então, nós não vamos esconder, né, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Elas são sempre vistas, né? E também ficam na nossa consciência. Então, o que a gente entende também, a gente tem, lógico que nós temos na nossa vida, aquelas pessoas que nós temos mais afeição, mais afinidade, e outros não, inclusive dentro da nossa própria família. Porque a nossa família são aqueles espíritos que vieram ali para reunidos, para se entenderem, se compreenderem, alguma reparação que às vezes precisa ser feita. Porque nós, as nossas vivências espirituais, de encarnações passadas, pregressas, nós convivemos também com muitos desses que vivem conosco. Ora fomos filhos, ora fomos pais, mães, irmãos, amigos, né? Nesse grupo em que a gente está mais próximo da nossa convivência aqui na Terra. Então, muitos desses desafetos de hoje são frutos, muitas vezes, de malquerências passadas, de coisas que aconteceram em outras encarnações. É claro que quando nós reencarnamos, a nossa proposta, na nossa programação reencarnatória, que foi muito elaborada,
é que nós venhamos para reparar, para aceitar, nós nos comprometemos com todos esses espíritos que são próximos a nós, né? Muitas vezes nós temos sim o esquecimento, mas está na nossa consciência aquelas leis divinas, tudo o que acontece está no espírito, na consciência, está inscrito lá. Então, nós sabemos, sim, nós temos essa consciência, mas temos as dificuldades, porque também temos livre-arbítrio. Nós somos livres de agir, de pensar, de fazer, de realizar. Nós escolhemos os nossos caminhos. Nem Deus vai interferir, nem a espiritualidade benfeitora, ninguém vai interferir. E aí nós vamos entender que também essas questões nós temos que superar através do perdão, da reconciliação, né? Reconciliar com o seu adversário enquanto há tempo, né? Porque a gente tem que trabalhar aqui, nesta encarnação. Porque todo sentimento, seja bom ou seja ruim, no momento que nós desencarnarmos, que nós partimos lá para o plano espiritual, se nós tivermos sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, não perdoamos, nós vamos levar isso para o plano espiritual. Nós continuamos, nós saímos daqui do jeito que aqui estamos. Então, esse trabalho contínuo conosco, na nossa autotransformação, ele tem que ser dia a dia, passo a passo, mas exigindo de nós uma grande força de vontade. Também temos que pensar no auto-perdão, porque muitas culpas que são dentro de nós, pesadas em nós, e que nós não libertamos, não conseguimos encontrar um caminho, isso nos atrapalha muito no nosso segmento, né, no nosso dia a dia, no nosso caminhar nessa existência. Mas o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado, esquece as mágoas, elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Como é bom, né? Essa libertação, essa liberdade, essa tranquilidade, quando a gente consegue verdadeiramente perdoar, né? É um véu, como diz, é um véu, uma coisa que vai ficando mais, vai diluindo um pouco, vai ficando mais suave. Aquilo tem um tempo, muitas vezes, que a gente não dá esse tempo para que tudo aconteça de uma melhor maneira, né? A gente quer que aconteça rápido, a gente quer tudo de imediato, e às vezes não é bem assim. E aí o perdão cura, né, o coração. Aliás, cura tudo, né? E a indulgência, né? Poxa, eu quero aprender a perdoar, né? Eu tenho que exercitar isso em mim, trabalhar isso em mim, todos os dias, todos os momentos, entendendo da necessidade da minha evolução. E aí, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Joseph, é um espírito protetor lá de Bordeaux, 1863. Ele diz: espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Porque a indulgência não vê os defeitos alheios. Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Então é algo assim que a gente fala, nossa, quanto que eu tenho ainda, né, para ser um dia indulgente, dizer que sou indulgente. Então, ele vai oculta-os, evitem que propaguem, né? Por que a gente, muitas vezes, se a gente entender, aceitar, não tem essa necessidade de propagar, de comentar, de falar, de apontar, de julgar? E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, não daquelas que, fingindo atenuar a falta, fazem ressaltar pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Então, é um exercício, né, gente,
da gente entender, aceitar e se colocar no lugar. Porque o que acontece com o próximo, muitas vezes acontece com a gente, de maneira igual ou até pior, ou mais intensa, que precisamos corrigir para reparar. Às vezes é um instante, alguma coisa mal colocada, uma palavra, um gesto, uma atitude, uma fala, ou de um momento que a gente não consegue segurar aquilo, de uma impulsividade. E quanto estrago faz, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão. E aqui também tem, o bispo, também tem uma outra mensagem no Evangelho, de Defete, bispo de Neves, também em Bordeaux. Ele fala assim: queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Nós também temos que ter esse sentido, conosco. Fazer aquela autorreflexão: o que eu fiz nesse dia, o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito de melhor, como eu falei com o meu familiar, logo que eu acordei ali, a primeira pessoa que estava na minha casa, como que eu me dirigi a ela, as pessoas do meu trabalho, os meus vizinhos, enfim. Fazer assim no nosso dia aquela reflexão sobre as nossas atitudes, né? Então ele diz assim: essa é também uma forma de praticar a santa caridade. A caridade, essa palavrinha-chave, que é o verdadeiro amor em ação. É o exercício do amor, a prática do amor. A caridade para conosco, mas a caridade para com o próximo. O perdão representa a caridade. Mas poucos observam isso, Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, Nós temos realmente muito ainda que trabalhar em nós. Mas muitas vezes o coração humano, num abismo de corrupção, mas existe lá sempre aquela centelha divina. Então temos o bem em nós, sim, porque está na nossa essência espiritual. Então nós temos que acreditar nisso, que o amor está em nós, de uma forma ou de outra, de uma intensidade ou outra, mas está em nós. E olha só, que efeito produzirá a nossa indulgência ao próximo? Como isso vai tocar o nosso próximo, se a gente tiver essa atitude, esse comportamento. A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar o coração, concitando a corrigir e a trilhar o caminho do bem. Então, quer dizer, a gente pode estimular uma mudança também no nosso próximo, no nosso familiar próximo, porque a nossa atitude é a primeira atitude a ser modificada para que a gente entenda que o outro está convivendo e que ele pode refletir nele isso. Por que não? Isso pode causar as mudanças necessárias. A indulgência para com o próximo teria a função de clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser, amparar-lhe a caminhada. Bom, mas a gente fala assim: eu não faço nada de mal para ninguém. Eu fico na minha, estou tranquilo, mas eu estou fazendo o bem? Então, deixar de praticar o mal não basta para evoluir. Lógico, é primordial e importante. Mas é necessário também que faça todo o bem ao alcance em favor do próximo. Nisto está o verdadeiro caminho da felicidade. Então, assim, a gente vê que ainda como espíritos imperfeitos, ainda nós temos muito, que aprender. Claro, é pouco a pouco, e os exemplos que nós temos a seguir, que nos ajuda muito, mas é um exercício grande para toda a humanidade, para a Terra, como planeta de provas e expiações, mas estamos caminhando para a regeneração, estamos em regeneração. Então, esse é o momento das mudanças, do nosso dia a dia, do nosso olhar. Mas como vivenciar esses ensinamentos no dia a dia, Porque a prática do Evangelho, cada ponto que a gente vê,
a prática, o exercício. É diário, é constante, é contínuo. Dá trabalho? Dá trabalho, dá trabalho sim. Porque vai exigir que olhemos para nós mesmos, né? Então, a gente buscando libertar-nos dos sentimentos de ódio, de mágoa, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, as chagas da humanidade, como bem trouxe Kardec, né, no Livro dos Espíritos, que elas sejam combatidas através do exercício da caridade e do amor ao próximo. Porque quando transportamos para a vida prática os luminosos ensinamentos de Jesus, preferindo perdoar ao invés de usar represálias, de julgamentos, retribuindo ao mal com o bem, a paz e a alegria farão morada eterna, né, nos nossos corações. E para finalizar aqui, eu quis trazer essa mensagem do espírito de Meimei. Ela tão delicada, tão doce, que através do médium Chico Xavier, no livro Pai Nosso, trouxe essa mensagem que eu exercito, eu procuro exercitar. E em algum momento me ajudou muito. E Meimei diz assim: o silêncio, ele sempre ajuda. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio, diz Meimei, é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. E que a gente consiga fazer esse silêncio naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, sempre com fé e esperança, e que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Gratidão por me ouvir. Muito obrigada. E agora, vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente, nosso coração, depois de tanto aprendizado com a palestra. Vamos nos sentindo em paz. E uma luz intensa que vem agora, do mais alto, vai assim, envolvendo todo o nosso corpo físico, reabastecendo as nossas células, e os médiuns já preparados se postam à frente. E iniciamos nesse instante a terapêutica do passe. Vamos agora, com essa luz intensa que nos envolve, que envolve todos os nossos centros de força, nos reabastecendo. Essa luz que começa a iluminar o nosso centro de força coronário. Esse centro de força que tem a ligação com o mais alto. E a partir dele, vai envolvendo o nosso centro de força frontal, responsável pelos nossos pensamentos. Que tenhamos sempre pensamentos de amor, de paz, de auxílio ao próximo, de bem-estar. E assim essa luz vai descendo um pouco mais, até o nosso centro de força laríngeo, responsável pela nossa respiração, pela nossa fala. Que possamos sempre ter uma fala de amor, de alegria, de esperança. E essa luz continua descendo, envolvendo os nossos centros de força, chegando ao nosso centro de força
cardíaco, responsável pelos nossos sentimentos e emoções. E vai descendo um pouco mais, até o nosso gástrico, esplênico. Vai também descendo até o nosso genésico, iluminando todos os nossos centros de força. Essa luz intensa vai descendo pelas nossas pernas, até a sola dos nossos pés, vai subindo até o nosso básico, e a partir daí vai iluminando toda a nossa coluna, vértebra a vértebra. E essa luz chega novamente ao topo da nossa cabeça, fechando esse nosso círculo de amor, de luz e paz. E vamos nos sentindo muito melhores do que aqui chegamos, nos sentindo fortalecidos e amparados. E agora que já recebemos tudo aquilo que viemos buscar nesta noite, chegou o momento de doarmos aquilo que temos de melhor. Vamos doando assim e direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos abrindo todas as portas, janelas, deixando essa luz intensa que vem dessa espiritualidade amiga adentrar e iluminar todo o nosso lar. E assim todas as energias se transformam em energias salutares, em energias de proteção, paz, prosperidade. E uma cúpula de proteção se faz em volta do nosso lar. E assim também todos os nossos familiares vão sendo envolvidos e amparados com esta luz intensa. Vamos vibrando também pelo nosso planeta Terra, por todas as regiões do nosso planeta, em especial por aquelas regiões que se encontram em conflitos, guerras, que os dirigentes possam ter em suas leis a lei da paz, do amor, da tolerância. Que o nosso planeta seja envolvido numa luz azul de muita paz, esperança. Que o Evangelho do Mestre seja norma de conduta em todos os lares e que todas as religiões se entendam fraternalmente. Vamos vibrando também pela nossa pátria, o Brasil, por todos os estados, municípios, cidades, vibrando muita luz de amor, de tolerância, de amor ao próximo, de fé. Essa luz envolve todos os locais onde há mais necessitados. Vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Vibrando também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que possam encontrar nessas noites frias o amparo, o acolhimento, o alimento. Vibrando muita luz a esses irmãos. Vamos vibrando por todas as escolas, presídios. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, casas de repouso, pelas nossas crianças que se encontram em orfanatos. Muita luz envolver a todos eles de proteção, de paz e de muito amor. Vamos agora vibrando pelo nosso paz e amor. Essa casa que nos dá tantas oportunidades de aprendizado, de assistência. Vamos vibrando por todos os trabalhadores da nossa casa, por todos os dirigentes, pela presidência, por todos os assistidos que vêm aqui em busca de um auxílio, do aprendizado, de uma palavra amiga. Vamos vibrando pelas caixinhas que se encontram ali fora, de encarnados e desencarnados.
vibrando também muita luz para as nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepage. Vamos vibrando muita paz para esse nosso pequeno e belo recanto. E assim, vamos vibrando muita luz aos hospitais, a todos aqueles que se encontram no leito, esperando a cura, o tratamento, que possam encontrar de acordo com todas as suas necessidades. E nesse momento, vamos nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes e a todos os irmãos, médicos, químicos, físicos e biólogos, para as vibrações das nossas águas. Esses irmãos que trazem da natureza o lenitivo necessário, que são colocados em nossas garrafinhas. Se não as trouxermos, vamos assim pensar em nossos filtros, nos nossos vasilhames que se encontram em casa. E ali será colocado tudo aquilo que necessitamos. E ao ingerirmos essa água bendita e fluidificada, façamos uma oração e nos ligamos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade. Vamos vibrando também pelas águas das escolas, dos hospitais, dos presídios, vibrando muito amor e muita paz. E assim, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, de tudo aquilo que recebemos nessa noite. E vamos assim para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Agradecidos somos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Que possamos guardar em nossas almas, em nossos corações, os ensinamentos aqui nos dados. Que o perdão, que a indulgência possa fazer parte do nosso dia a dia, para que tenhamos um mundo melhor, que assim seja com a graça de Deus. Boa noite a todos, obrigada pela presença e um bom retorno aos lares. De luz, paz e amor em Jesus.